Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo de Química do 10º ano. Neste vídeo então abordarei os conceitos de número atómico, número de massa e ainda falarei um pouco sobre isótopos. E neste vídeo eu vou começar por apresentar a simbologia, ou seja, a nomenclatura científica utilizada para descrevermos o número atómico, o número de massa de átomos. Então, de forma geral, a simbologia é a seguinte. Vamos ter aqui um X, já vou explicar o que é isto, depois vamos ter assim aqui um Z e aqui a letra A. Isto é a forma genérica de fazer estas definições. Este X será o símbolo do átomo. Poderá ser hidrogênio, poderá ser carbono, poderá ser oxigênio. Nesta posição vocês vão encontrar o símbolo do átomo. Este número que vos será apresentado aqui nesta zona, ou seja, à esquerda do símbolo em baixo, é aquilo que a gente designa de número atómico. E este número atómico não é nada mais do que o número de prótons do átomo. E depois, obviamente, vou colocar aqui alguns exemplos. Este número que ficará à esquerda do símbolo em baixo é o número atómico, indica-nos exatamente o número de prótons do átomo. Ou seja, se aqui estiver o número 6, sabemos logo que o número atómico é o número 6 e o átomo tem 6 prótons. Este aqui em cima, à esquerda do símbolo, na parte superior, temos esta letra A, que é exatamente aquilo que designamos de número de massa. E este número de massa é exatamente o número de prótons, mais o número de neutrões. Okay? Basicamente, este número de massa há de ser o número de partículas que vocês encontram no núcleo. Quanto à simbologia, é exatamente isto. Agora vou colocar assim aqui alguns exemplos. Vou pegar, por exemplo, no sódio. Aqui é Na, e então é-me apresentado assim aqui o 11 e aqui o 23. E mediante esta simbologia que me é apresentada, este símbolo Na, vocês verão conhecer, Na é sódio, quer dizer, nós estamos perante um átomo de sódio. Fazendo a leitura destes valores numéricos, nós percebemos o seguinte, quer dizer, o número atómico do sódio, Z, né, representa-se por Z, é exatamente igual a 11. O que isto me indica já que cada átomo de sódio tem nada mais do que 11 prótons, sendo os prótons representados pela letra P. Os prótons são representados pela letra P e os neutrões são representados pela letra N. Ou seja, reparem vocês, este número aqui indica-vos o número atómico e ficam já a saber que existem num átomo de sódio 11 prótons, obviamente que os prótons ficam situados no núcleo. Observando aqui o número de massa, eu constato que o número de massa do sódio é exatamente igual a 23. O que isto me diz o seguinte, diz-me então que o número de prótons mais o número de neutrões é exatamente igual a 23. E vamos imaginar que eu queria descobrir, porque diretamente a indicação não é feita, quantos neutrões existem no núcleo de um átomo de sódio. Bem, é fácil porque, reparem no seguinte, se eu tenho um número atómico, né? Se aqui está o número atómico e o número atómico é o número de prótons e o número de massa é a soma dos prótons com os neutrões, então eu daqui posso estabelecer a seguinte ideia: se pegar nesta equação e resolver em função aqui do número de neutrões, eu posso dizer que o número de neutrões é exatamente igual ao número de massa subtraindo os prótons. Ou seja, o número de neutrões, para este caso do átomo de sódio, há de ser igual ao número de massa, que são os prótons e os neutrões juntos, ou seja, 23, e aos 23 são as partículas que existem no núcleo, eu subtraio
o número de prótons que é dado pelo número atómico, que é 11, e desta forma vou então perceber 23 menos 11 há de dar exatamente 12. Então eu percebi através do número atómico e do número de massa, cruzando esta informação, que num átomo de sódio eu tenho exatamente 12 neutrões. Ok? Outra questão que vos surge nestes casos é perguntarem-vos qual é o número de eletrões, sendo que eletrões se representa pela letra E. Bem, o número de eletrões há de ser fácil, porque sabendo nós que um átomo é uma partícula neutra, ou seja, a carga é zero, não quer dizer que não exista nenhuma carga, quer dizer que o balanço é nulo, e se nós sabemos que os prótons são carga positiva, então quer dizer, nós temos aqui 11 prótons, temos 11 cargas positivas, se o átomo é neutro, o número de eletrões terá de igualar o número de prótons de forma a que a carga total do átomo seja neutra. Então este número de eletrões há de ser sempre igual ao número de prótons. Então, sendo assim, neste átomo de sódio, se tenho 11 prótons, obviamente terei então 11 eletrões. Ok? Vou apresentar aqui um segundo exemplo para interiorizarmos melhor esta ideia. Aqui tratei deste átomo, agora vou tratar o seguinte. Aqui, O16,8. Reparem que O é o símbolo do oxigênio. Então isto diz-me que eu estou perante um átomo de oxigênio. Agora, quantos neutrões, quantos prótons e quantos eletrões tem exatamente um átomo de oxigênio por observação do número atómico e do número de massa? Bem, olhando para o número atómico que é igual a 8, se o número atómico do átomo de oxigênio é igual a 8, então isto diz-me que estou perante 8 prótons. Se o número de massa é 16 e o número de massa é a soma dos prótons com os neutrões, então o número de neutrões há de ser sempre igual ao número de massa, subtraindo exatamente o número de prótons, que no fundo acaba por ser o número atómico. Ou seja, este número de neutrões há de ser igual ao número de massa que é ali daqui, e o número de massa é 16, e vou subtrair o número de prótons, que é dado pelo número atómico, que é 8, construindo então a ideia que o número de neutrões num átomo de oxigênio é 16 menos 8, que é exatamente igual a 8. Então percebi já que um átomo de oxigênio tem 8 neutrões e tem 8 prótons. E quantos eletrões há de ter? Quer dizer, nós sabemos que o número de eletrões há de ser exatamente igual ao número de prótons, isto visto que um átomo é eletricamente neutro. Então quer dizer que o número de eletrões há de ser exatamente igual ao número de prótons, ou seja, 8. E então descobrimos para o átomo de oxigênio o número de prótons, neutrões e também de eletrões. Agora, vou ainda, antes de avançar para os isótopos, para mesmo vocês interiorizarem esta ideia, vou pegar aqui no outro caso. Cl17, número atómico 17 e número de massa 35. Nós estamos agora perante um átomo de Cl, é o símbolo do cloro. Estamos perante um átomo de cloro. Quantos prótons, quantos neutrões e quantos eletrões tem um átomo de cloro? Relativamente aos prótons, vai ter 17, porque o número de prótons é dado pelo número atómico. Relativamente ao número de neutrões, o número de neutrões há de ser sempre o número de massa, ou seja, 35, menos o número atómico, que é o número de prótons, 17. Fazendo aqui estes cálculos, 17 para 20 vão 3, 20 para 35 vão 15, ou seja, 18, quer dizer, o número de neutrões num átomo de cloro há de ser exatamente igual a 18. Temos então prótons 17, neutrões 18 num átomo de cloro. Quantos eletrões é que tem? Os eletrões são sempre igual aos prótons, visto que os átomos são eletricamente neutros. Então, os eletrões são sempre igual aos prótons, o que isto há de me dizer, o número, né? Estamos a falar do número, obviamente, as partículas não são iguais. Então, relativamente ao número de eletrões do átomo de cloro,
tem exatamente 17, de forma a igualar o número de prótons, porque os eletrões são negativos, os prótons são positivos, são cargas positivas, e se o átomo é neutro, as cargas positivas têm que ser em igual número às cargas negativas. Pronto, isto aqui é a primeira parte do vídeo que eu queria fazer, tratar aqui a simbologia e falar-vos sobre o número atómico, o número de massa, o que é que representam e de que informações é que podemos retirar exatamente desses valores. Agora vou falar aqui no vídeo sobre isótopos. Esta é uma daquelas questões que sai sempre, vocês identificarem isótopos e enunciarem o que é um isótopo. Então vamos perceber o que é um isótopo. Um isótopo são espécies, isto é extremamente importante, são espécies, vão ser átomos do mesmo elemento químico. São átomos do mesmo elemento químico, não vão ser átomos de elementos diferentes, mas sim do mesmo, que apresentam o mesmo número atómico, vão ter o mesmo número atómico, daí serem do mesmo elemento, mas vão apresentar, a diferença entre os isótopos reside no número de massa. Isto é, diferem apenas no número de neutrões. Porquê? Vão ter o mesmo número atómico, quer dizer que o número atómico vai ser igual. Se o número de massa, né, que é o A, o número de massa é que vai ser diferente. E a que era igual ao número de massa? Prótons mais neutrões. Se o número atómico é igual, quer dizer que vamos ter os mesmos prótons, porque o número atómico é o número de prótons. Quer dizer, se é igual, não muda, teremos o mesmo número de prótons. Para o número de massa ser diferente, a diferença tem que ser ao nível dos neutrões. Vamos entrar um pouco mais fundo nos isótopos. Eu vou falar-vos aqui dos isótopos mais conhecidos, que são os isótopos do átomo de hidrogênio. Hidrogênio tem 3 isótopos. Tem o isótopo mais conhecido, mais abundante, 99% dos átomos de hidrogênio são este isótopo, que é o H10, número atómico 1, número de massa 0. Se quiséssemos representar este átomo, isto diz-me que temos apenas um próton e vamos ter um próton situado no núcleo. No núcleo, lembrem-se do vídeo da abordagem teórica dos modelos atómicos. O núcleo é onde estão contidos os prótons e os neutrões. Neste caso, número atómico, peço aqui desculpa por isto. Não podia ser 0, não é? Obviamente não podia ser 0. Se eu tenho um próton e o número de massa são os prótons mais os neutrões, não podia ter 0 a nível do número de massa. 1, ok? O que isto me diz é o seguinte, quer dizer, no núcleo vou ter um próton, o número atómico é 1, então tenho um próton, e se o número de massa é igual a 1, e o número de massa são os prótons mais os neutrões, quer dizer que neste isótopo do hidrogênio, que é o mais abundante, não há neutrões no núcleo. Então temos apenas um próton e depois, obviamente, no átomo, o número de prótons é igual ao número de eletrões e vamos ter então neste isótopo do hidrogênio um único eletrão. Eu já vos vou indicar os nomes destes isótopos. Outro isótopo do hidrogênio é o hidrogênio, onde temos o mesmo número atómico. Reparem que para ser isótopo temos de estar perante o mesmo número atómico, mas diferente número de massa. E neste caso deste isótopo do hidrogênio, temos o número de massa 2. O que isto me diz a nível de representação do átomo, que eu vou ter no núcleo, vou ter um próton, porque o número atómico é 1, mas se o número de massa é 2, eu no núcleo vou ter outra partícula, que será exatamente um neutrão, de forma a que o número de massa seja igual a 2, porque tem um próton mais um neutrão. Um átomo é eletricamente neutro, quer dizer, o número de eletrões tem que igualar simplesmente os prótons. Ou seja, um próton, um eletrão, o átomo é neutro. Os isótopos variam unicamente na diferença do número de massa. Há ainda outro isótopo do hidrogênio, que é o H, número atómico 1, para ser isótopo, lembrem-se disto, temos sempre o mesmo número atómico, temos número de massa diferente e neste caso temos número de massa igual a 3. A nível da constituição deste isótopo do hidrogênio, se temos número atómico 1 vamos ter um próton e se temos número de massa 3 e se 1 é próton,
Quer dizer, e o número de massa são os prótons mais os neutrões, se um é próton 2, terão que ser obrigatoriamente neutrões. Então vamos ter um próton e 2 neutrões neste isótopo do hidrogênio e continuamos sempre a ter um único eletrão, porque o número de eletrões é igual ao número de prótons. Então reparem nisto, isótopos são espécies do mesmo elemento, têm o mesmo número atómico, mas diferentes números de massa. E essa diferença no número de massa consiste numa diferença unicamente no número de neutrões, sendo o número de prótons e de eletrões sempre o mesmo. Quanto aos nomes destes isótopos, que estes devem conhecer, este primeiro isótopo do hidrogênio é o mais abundante na natureza, ronda os 99%, chama-se prótio. Este H11 é o prótio. Este que tem tem um neutrão, tem um número de massa igual a 2, chamamos deutério, que é o H12, um número atómico e 2 número de massa, e este terceiro isótopo é o trítio, é o H13, reparem, prótio, um próton, unicamente e exclusivamente, deutério, duas partículas do núcleo, três partículas do núcleo, neste caso aqui um próton e 2 neutrões. Agora, como é que registamos o nome de isótopos caso a gente não esteja a falar do hidrogênio? Então existe uma leitura para estes casos. Vou pegar aqui no átomo de carbono, no seu isótopo mais abundante. Seria carbono, 6 de número atómico e 12 de número de massa. Recordem-se lá, rapidamente fazendo isto, quer dizer, o carbono com 6 prótons e vai ter 6 neutrões, de modo a que 6 mais 6 igual o número de massa. A este isótopo do carbono, referimos-nos a ele como carbono, o nome do átomo, e depois hífen 12, quer dizer, estamos a falar do isótopo do carbono que tem número de massa igual a 12. Passaremos aqui outro caso, por exemplo, carbono 6. É ou não isótopo? É. Porque é que é isótopo? O mesmo número atómico, diferente número de massa. Como é que nos pronunciamos quanto a este? A nível da sua constituição, vamos ter 6 prótons, número atómico, e vamos ter 7 neutrões, de modo a que 6 mais 7 dê 13, que é o número de massa. A este carbono, identificamos-lo como carbono 13. Ou seja, a escrita dos isótopos, reparem que vai ser sempre o nome do elemento químico, hífen, e depois o número de massa, e fazemos a leitura dessa forma. Carbono 13, aqui carbono 12. Há ainda mais um isótopo, que é o carbono 14, que é um isótopo radioativo. Neste caso, estávamos perante o carbono 14, constituição 6 prótons e 8 neutrões, 6 mais 8 dá 14, que é o número de massa. Este é um isótopo do carbono, mas é um isótopo radioativo, que é muito utilizado na datação de fósseis. Bem, fico-me então por aqui, por esta abordagem à simbologia da escrita do número atómico, do número de massa, e de que forma podemos interpretar depois esta mesma simbologia e aferir sobre a constituição das partículas subatómicas de um átomo. O que é que vocês têm que reter? Aqui, número atómico, número de prótons, aqui, número de massa, que é o número de prótons mais o número de neutrões, e o número de eletrões de um átomo iguala sempre o número de prótons. Relativamente aos isótopos, identificá-los, são espécies do mesmo elemento, ou seja, são do mesmo elemento, vão ter o mesmo número atómico, diferindo unicamente no número de massa e mais especificamente no número de neutrões. Fico-me então por aqui neste vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço. Farei agora uns vídeos de exercícios, ok? Tchau.